Bora mais um videozinho, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera! Mega animado, muito animado. 3.000 e quase 400 inscritos, agradecer a galera aí, rumo aos 4.000 inscritos. E aí, vamos fazer igual da outra vez? Batemos 4.000 inscritos, vamos fazer uma mesa redonda na quinta-feira, tá? Vamos fazer uma live quinta-feira, assim que a gente bater 4.000 inscritos, vamos fazer uma live nossa, Aquarismo Sem Mistério. Galera, videozinho de hoje, pH. Só que é o pH e a importância do pH na fisiologia do teu peixe. A gente agora, né, a galera que está acompanhando o canal, a gente pode se dar ao luxo de se aprofundar e ter um conhecimento um pouco mais biológico. Deixar de ser ali robista, amador e se especializar mais. Parar de se preocupar tanto. Galera, a gente tem, é óbvio que a gente gosta dos nossos peixes, só que a gente tem que lembrar uma coisa, que a gente que pega esses peixes, né, da natureza, a gente recebe esse peixe importado, esse peixe é de um criador, mas não importa. O que você tem que entender é que não existe um pH ideal. Por exemplo, como eu quero dizer? O meu peixe vive em pH alcalino. Aí o cara taxa lá 7,5. Aí o pH vai para 7,8, ele fica desesperado. Nossa, meu pH tá subindo 7,8, os peixes vão morrer. Ou o pH caiu para 7,2, os peixes vão morrer. Calma, eu vou te dar uma notícia. Essa variação não tem problema para você. Isso não tem problema para você. Já vou te explicar. Meu peixe está no pH ácido, meus discos 6,5. Caraca, meu pH caiu para 6,2, 6,3, subiu para 6,8, vou perder os peixes. Outra notícia para você, isso não ocorre. E vou te explicar por quê, vou pegar o exemplo da Amazônia. Lá na Amazônia a gente tem vários rios. E cada rio tem um tipo de pH diferente, 5,6, 6,2. E eu quero pegar um ponto específico. Supondo que você crie peixes que vivam num pH lá na Amazônia de 6,5. O pH é ácido. Só que, galera, é o seguinte, quando você vai lá na Amazônia e mede o pH da onde aquele peixe está vivendo, e você vê lá 6,5, não significa que o pH vai estar sempre 6,5, isso é fato. Não significa que o seu peixe vai viver o melhor momento da vida dele só quando for 6,5. E vou te explicar por quê. Por quê? Porque o pH da água, ele depende diretamente da quantidade de carbono que tem na água. Vou te dar um exemplo. A planta faz fotossíntese. Quando a planta faz fotossíntese, ela retira carbono da água. Se eu retiro o carbono da água, o pH sobe. Se a planta não faz muita fotossíntese, ela não retira carbono da água. Carbono na água deixa a água mais ácida. Então eu quero que você entenda o seguinte, quando eu estou falando de rios, o rio tem correnteza. Então, naquele momento, quando você mede, a média do pH, ou seja, significa que o pH passa a maior parte do tempo. Galera, a média significa você somar e dividir. Ou seja, tem os extremos que você soma para poder ter um meio termo. Mas eu quero que você entenda o seguinte, assim como na Amazônia, no Lago Malawi, que você chega lá e está 7,5. 7,5 é a média, mas tem os extremos, as variantes. Dependendo da profundidade tem um pH diferente, dependendo da quantidade de plantas tem um pH diferente, dependendo se é de dia ou de noite. Na Amazônia eu tenho certeza que durante o dia, na água, com uma alta taxa fotossintética, o pH ele é menos ácido. À noite, que a fotossíntese cessa, a tendência é que o rio fique mais ácido. E aí o que eu te digo? O teu peixe vai morrer porque teve essa variação de 0,5 na água? Claro que não. Não existe um pH específico ótimo, 7,5. Existe, galera, uma faixa ótima. Beleza? Então olha pra cá. Primeira coisa que a gente tem que entender é o pH, ele, se tiver muito ácido, vou te dar um exemplo. O seu peixe tem que viver em pH ácido. E aí a gente vai trabalhar não com pH ácido 6,5, mas com a faixa de pH ácido ideal para o meu peixe. De 6 a 6,8. De 6 a 6,8 não tem problema ter variação, porque essa variação é a variação que o peixe passa na natureza durante o dia à noite.
Existe essa variação de pH. Então, um peixe que está no pH ácido, ele vive muito bem, de forma saudável, vida plena nessa variação. Mas a maior parte do tempo fica no 6,5. O que não quer dizer que no 6,8, no 6,2 ele vai ter problema. Zero. Vai para o Lago Malawi, mediu lá 7,5, no teu aquário está 7,5. Beleza? Aí daqui a pouco está 7,8, 7,2. Mas na maior parte do tempo está 7,5. Não tem problema. Isso acontece lá também. O que eu quero te dizer é o seguinte. As faixas têm que ser ideal. Então a faixa ideal do pH ácido, no exemplo, 6,2 a 6,8. Beleza? E aí, ficou abaixo disso, aí é preocupante para você. Por quê? Quando você tem pHs abaixo da faixa aceitável de variação ácida, por exemplo, então se o meu pH é ácido e tem uma faixa aceitável perfeita de 6,2 a 6,8 e ele fica abaixo do aceitável, o meu peixe ele pode ter perda de sais e fluidos. Isso acontece. O peixe ele começa a perder muitos sais pelas brânquias e isso causa um desequilíbrio iônico dentro dele. E desequilíbrio iônico pode também gerar perdas de fluidos. Então o peixe debilita e pode morrer. Por outro lado, aí eu tenho o Lago Malawi. Lago Malawi de 7,2 a 7,8. Eu encontro isso lá. Isso é aceitável. Acima de um 7,8, estou falando da margem aceitável para o Lago Malawi. Isso não é para o Tanganica. Acima disso, e um exemplo, tá, gente? Eu não parei para medir lá a variante, mas com certeza vai variar. Estou te dando um exemplo. E acima de 7,8 eu já tenho que ligar o sininho, por exemplo, um Lago Tanganica. Por quê? Dificulta a eliminação de amônia. Mas espera aí. Outro grande erro para quem tem aquário alcalino. O cara mede a amônia na água e a amônia está zerada, está amarelinha. Mas o peixe morreu por intoxicação de amônia como? Claro, pequeno gafanhoto, que ele vai morrer. Porque você pode morrer de intoxicação pelo simples fato de não conseguir eliminar do seu corpo a substância tóxica. A substância tóxica não precisa estar no ambiente, ela pode estar no seu corpo e você não consegue eliminar. Então, peixes que têm um pH ali de 7,2 a 7,8, que é a faixa ideal aceitável de variação, onde ele tem um funcionamento ótimo, se eu coloco acima disso, esse peixe em pH alcalino, ele tem muita dificuldade de eliminar a amônia que ele produz no corpo através das guelras. E aí o que acontece? Essa amônia que ele produz, ele não consegue eliminar. E aí acaba queimando as guelras do peixe, ele não consegue absorver o oxigênio, debilita e morre. E um ponto que você tem que ter de interessante é o seguinte: o peixe ele vai excretar amônia na água. Porém, se o pH estiver ácido, eu vou encontrar ela na forma menos tóxica, que é o amônio. Então, ó, pH ácido, eu encontro amônio. Não é tóxico para o peixe, é muito menos tóxico para o peixe, vamos dizer assim. Quanto mais alcalino for o seu pH, eu vou ter a conversão do amônio para amônia, que é a amônia tóxica. Então, ela vai agredir. Então, você pode associar. Pessoas que trabalham com pH ácido têm menor preocupação com a amônia, porque ela se encontra no estado de amônio. Pessoas que trabalham com pH alcalino têm que ter uma atenção redobrada, porque a amônia se encontra na forma tóxica, real, de amônia. Beleza? Então lembra disso, é importante. Agora eu vou te explicar uma coisa. Tudo no organismo tem a ver com funcionamento, para que funcione bem, com pH e temperatura. A de temperatura vai ser o próximo vídeo onde eu vou falar de aclimatação. Aqui é o seguinte, ó. O peixe tem células de defesa, que são os anticorpos. Anticorpo é uma proteína, portanto, se é uma proteína, tem um pH aceitável ideal. A enzima é uma proteína, portanto, se é uma proteína, tem um pH ideal. Então, todas as proteínas do teu organismo, do organismo dos peixes, têm um pH ideal. E a faixa aceitável de variação, olha para cá, vou te dar exemplo. Ó. No meu primeiro exemplo, eu coloquei aqui o pH e a velocidade.
E eu vou te dar um exemplo para quem tem aquário amazônico. Para quem tem aquário amazônico, não existe o pH ideal de 6,5. Lembra? Existe a variação ideal. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Olha aqui, ó, no meu exemplo. Significa o seguinte. Se eu pego um anticorpo do peixe, que é uma proteína, e esse peixe, por exemplo, é um peixe que vive em região da Amazônia. Então eu sei que aquele anticorpo do peixe, que é uma proteína, ele tem um pH ideal para trabalhar. E esse pH ideal condiz com o ambiente que ele vive, que é um pH ácido, certo? Então, esse anticorpo, essa proteína, ela tem que executar uma função, que é eliminar as partículas estranhas, os agentes estranhos do corpo do peixe. E essa proteína, ela vai ter um formato X. Show de bola. Enquanto essa proteína do peixe que vive em pH ácido estiver dentro dos parâmetros de variação aceitável, essa proteína mantém a sua forma perfeita e ela trabalha com o máximo de eficiência possível, no máximo da sua velocidade, na sua plenitude. O peixe está ideal. Significa aqui, ó, essa zona aqui, ó, a proteína, que é um anticorpo do exemplo, está trabalhando bem em 6,2. Está vendo a constante aqui, ó? Olha a velocidade máxima aqui que ela atinge, ó. Está na sua velocidade máxima em 6,2, 6,5, 6,8. Isso aqui são os meus pontos ótimos. Significa que a proteína do exemplo anticorpo, ela vai ter o mesmo formato e trabalhar na máxima velocidade se eu obedecer à faixa de variação que eu encontro lá. Agora, se eu começo a diminuir, ó, tá vendo aqui, ó? Se eu começar a diminuir, olha como é que a velocidade diminui. Então, nesse caso, se eu baixar a faixa aceitável, a minha proteína, sempre que eu saio do parâmetro aceitável para menos ou para mais, essa proteína que tem um formato ideal, ela deforma. Se ela deforma, ela não tem a velocidade ideal dela, então ela vai trabalhar com menor eficiência. É um anticorpo que não está na sua plenitude, beleza? Da mesma forma, ó, se eu subir para 7, olha a velocidade aqui, ó, também está menor, certo? Exemplo de peixe que vive em alga neutra. Esse é o pior. Água neutro, cara. Não, é neutro, tem que ser 7. Beleza. Só que tu acha que o peixe que vive no lago ou no rio neutro tá sempre 7 lá? Tu esqueces que às vezes chove chuva ácida. Chuva ácida altera o pH. Fotossíntese altera o pH. À noite não faz fotossíntese, altera o pH. Então até para peixe que vive em pH neutro, existe a variação aceitável dia-noite. 6,8, 7,2, 7,3. Coloquei aqui, ó, mesmo ponto. Peixes que vivem em pH neutro, ponto ótimo, ponto ótimo, ponto ótimo. Significa que a proteína tem um formato perfeito e trabalha na maior velocidade possível. Abaixo disso, ó, saiu da zona aceitável, diminui a velocidade. Até que, se você sair muito da zona aceitável, toque aqui, ó. Ou seja, se eu diminuir muito o pH ou aumentar muito o pH, eu destruo a proteína, ela não vai fazer mais a função, o peixe morre. pH alcalino, meu peixe é Malau e está 7,5. Não tem problema. Olha a variação aceitável aqui, ó. Nesses 3 pontos aqui, a proteína vai ter o formato perfeito, atuação e velocidade máxima. Sair disso para mais, sair disso para menos, ela deforma, diminui a velocidade. Por isso que o peixe fica debilitado imunologicamente com variações muito bruscas de pH. Então, galera, o que a gente tem que entender é o seguinte, tá? Pegar um peixe de água ácida e colocar ele aqui, entende o seguinte, se o peixe é de água ácida, ele tem a variável aceitável assim. Ele trabalha no ponto ótimo de 6,2 a 6,8. Isso eu estou falando só de pH. Se eu pego esse carinho e coloco para cá, você está vendo que o máximo aceitável para ele é 6,8.
Ah, que for 7, beleza. Eu estou colocando ele onde já começa em 7.2. Significa que de 6.8 para 7.2 saiu da diferença aceitável máxima para ele. Aí olha o que vai acontecer com a proteína. A proteína vai dar uma leve deformada. Essa leve deformada faz com que ela trabalhe com menor eficiência. Significa que é um peixe que, embora possa estar saudável, não está no máximo da sua plenitude. Aí tu bota para 7.5, a proteína deforma mais um pouco. Deformou mais um pouco, diminuiu mais ainda a sua eficiência. Então, a gente tem que ter cuidado com os peixes em relação a isso. Então, às vezes o cara chega, né, compra uma raia na loja, tá? Que está no pH 6.5 e vai colocar essa raia no pH 6.4. Tem que ter cuidado. Ah, mas ela vive bem. Tranquilo. Essa arraia, ela veio da onde? Ela é típica da onde? Ela é da Amazônia? Então ela não pode ficar no pH 7.5. Ah, mas eu vou fazer todo o processo de aclimatação para não ter choque de pH. Beleza, você vai fazer o processo, você vai aumentar o pH gradativamente. O correto é você aumentar diariamente de 0.1 a 0.2. Por exemplo, hoje meu pH está 7.2. Amanhã está 7.3, no máximo 7.4. Depois 7.5. E não aumentar na mesma hora. Mas enfim, você vai colocar a tua raia lá. Como você não deu choque de pH, transitou lentamente, ela vai ficar lá saudável, pode comer. Mas saiba que se ela é oriunda de uma região ácida, toda a fisiologia, galera, toda a fisiologia interna, todo o processo evolutivo ao longo dos milhares de anos, tu tá querendo ir contra. Porque aquele peixe, ele é fisiologicamente perfeito para viver em pH ácido. Ah, mas ele está vivendo em pH alcalino e tá bem, tudo bem, mas fisiologicamente não está em plenitude. É isso que eu quero que tu entenda, tá? Então tem que ter o meio termo. Às vezes o cara fala assim, pô, tu tá colocando ciclídeo americano com ciclídeo africano, mas esse ciclídeo americano é pH 7.2 e o ciclídeo africano é pH 7.5. Calma. Aqui, ó. Não tô maluco não, eu tô respeitando os meus parâmetros, tá? Você nunca vai ver no meu aquário um peixe amazônico, tá? Um peixe amazônico junto com um ciclídeo americano de pH alcalino, a não ser que os pHs sejam iguais. Fora isso, você não vai ver, tá? Então a gente tem que ter cuidado com isso, que é muito importante pH. E no próximo vídeo eu vou estar falando para vocês de aclimatação, a forma correta de aclimatar. Na verdade não, eu não gosto de usar a forma correta. A forma com que eu acho mais prudente para o peixe, com menos agressão à fisiologia do peixe, tá? Esse termo correto eu não gosto, porque existem várias linhas que estão certas e existe uma que eu sigo. Galera, então espero que vocês tenham entendido aí, gostado do vídeo. Deixa aí o sininho ativado para estar recebendo as notificações e vamos agora na batalha. 4 mil inscritos, vai rolar nossa live na quinta-feira. Assim que bater os 4 mil, eu já vou divulgar. Vai ser o dia, vai ser na quinta, mas o horário. Beleza? Então, galera, tamo junto e misturado, sem mistério neles. Espero que vocês tenham entendido. Vou largar minhas armas. Tamo junto, vamos que vamos. Vou dar a volta para desligar. E, galera, não esquece o encontro, hein? Em julho. Vai ser, se eu não me engano, dia 15 de julho. A gente está divulgando aí nos grupos, na nossa página do Facebook. Nosso grupo no Facebook, Aquarismo Sem Mistério. Tô criando outro grupo do WhatsApp, porque o nosso primeiro grupo já bombou, lotou. E é isso aí, galera. Tamo junto, vamos que vamos e sem mistério neles.